E aí, galerinha, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui para aprender um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje eu tenho uma história muito interessante para contar para vocês. Uma história sobre mudança de vida, sobre conversão. Vocês já viram alguma história sobre isso? Já viram alguém que muda de vida totalmente? Alguém que era muito pobre e ficou muito rico? Ou alguém que era muito mau e virou uma pessoa boa? Então, tem uma música que fala sobre isso. É uma música engraçada até. E hoje nós vamos ouvi-la como forma de louvor a Deus também. Vamos tentar prestar atenção no que ela diz. E depois eu volto aqui pra gente contar essa história. Dois, três palavrinhas! Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Yeah! Bom, um dia o homenzinho torto encontrou a palavra de Deus e tudo que era torto, Jesus endireitou na vida deles, né? Acho que é bem parecido conosco também. E tem uma outra pessoa que viveu basicamente isso. Só que ele achava que estava totalmente certo. Ele era muito mau, ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia Pedro, ele perseguia todos os outros discípulos que viviam a pregar o Evangelho. Seu nome era Paulo, ou Saulo, também ele era conhecido como Saulo. Ele era um grande estudioso, ele era um judeu muito inteligente, muito dedicado à obra da igreja da época, até do povo que Cristo veio. Mas aquele povo não acreditou em Jesus e eles se desviaram do caminho, né? Eles não perceberam o caminho, na verdade. Saulo era tão inteligente, tão estudioso, que ele percebeu uma coisa que os outros judeus não perceberam. Ele era um grande perseguidor e ele queria aniquilar com o cristianismo. Ele queria acabar com a história de Jesus Cristo no mundo. Para isso, ele bolou uma ideia e ele viu que se ele ficasse somente em Jerusalém, ele não atingiria o seu objetivo, que era, mais uma vez, acabar com o cristianismo, acabar com o evangelho. Ele chegou para os seus líderes e pediu para que eles permitissem que ele fosse para Damasco, uma cidade grande, uma cidade que tinha muitas pessoas, e que os cristãos, se chegassem ali e se conseguissem pregar o evangelho, essa palavra se espalharia pelo mundo. Porque Damasco era um centro comercial. As pessoas iam para Damasco, ficavam ali alguns dias, faziam negócio e voltavam para suas cidades. Imagina, se o evangelho for pregado em Damasco, todo mundo que está ali ia se converter, ia aprender um pouco sobre Jesus, ia voltar para suas cidades e aí o evangelho de Jesus Cristo estaria espalhado pelo mundo. Isso é maravilhoso para nós, só que para Paulo isso era terrível. Vamos ver o que ele fez mais especificamente em Atos, no capítulo 9, versículos 1 e 2.
Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Vejam, ele queria perseguir as pessoas que eram do caminho. Essas pessoas do caminho era como era chamado os cristãos, os discípulos de Jesus Cristo, porque eles falavam, né? Nós seguimos o caminho, nós seguimos a verdade, nós seguimos a vida. E era isso que eles faziam realmente. Só que eles tinham muito medo também. Lembra sobre a história de Pedro, que ele foi perseguido e preso? Foi uma das pessoas que era partida com Saulo que prendeu Pedro. Então, o plano de Saulo deu certo. O sumo sacerdote permitiu que ele fosse para Damasco. Ele já estava feroz, né? Com muita vontade de fazer a vontade que ele imaginava ser o desejo de Deus. Então, ao chegar em Damasco, uma forte luz o cegou. E uma voz vindo do céu disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, sem nada entender, disse: Senhor, quem és tu? Quem és que está falando comigo? E a luz disse: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo ficou cego por 3 dias, ficou sem comer e sem beber por 3 dias. Até que Deus enviou alguém para ajudá-lo. Deus chegou para Ananias, um dos discípulos de Jesus Cristo, e disse: Olha, Saulo está na cidade e ele precisa de ajuda. Então Ananias obedeceu, com muito medo, mas obedeceu. Ele chegou a Saulo e disse: Olha, Saulo, o Senhor me mandou para te ajudar. Ele disse que você estava cego e ele me mandou para que você pudesse recuperar a visão e para que você ficasse cheio do Espírito Santo. Olha que maravilha. Saulo, o perseguidor, aquele homem que não podia ver cristãos pela frente. O seu desejo era de sangue, ele queria matar os cristãos, queria prender os cristãos. Mas Ananias obedeceu a Deus, porque a vontade de Deus é superior à nossa vontade. Muito mais importante do que recuperar a visão física, Saulo passou agora a ter uma visão espiritual das coisas. Ele encontrou com Jesus Cristo e aquele encontro mudou a sua vida. Saulo foi batizado e passou alguns dias com os discípulos lá em Damasco. E as pessoas não entenderam nada. Os cristãos, as pessoas que viam os cristãos falaram: esse homem que está com eles agora não é aquele mesmo que perseguia e que queria matá-los? Nossa, que estranho, né? Ninguém realmente entendeu nada. Muito menos os perseguidores. Aqueles homens que, assim como Saulo, perseguiam os cristãos. Eles não entenderam e falaram: nossa, Saulo, o nosso amigo, o mais inteligente, o mais forte, aquele que mais desejava matar os cristãos, está com eles agora? Como assim? Pois é, eles se sentiram traídos e eles queriam matar Saulo mais do que eles queriam matar qualquer outro cristão naquele momento. E todo mundo estava sabendo que Saulo estava com a sua pena de morte já decretada pelos sacerdotes e pelo povo daquela época, e Saulo não podia fazer mais nada ali naquele momento, né? Ele tinha o desejo de pregar o evangelho, mas ele não poderia ficar naquela cidade. E ele também não podia sair normalmente, simplesmente pegar um cavalo e passar pelo portão principal da cidade. Ele teve que sair fugido dentro de um cesto gigante, um cesto que cabia um homem dentro, e os discípulos ajudaram ele a descer e a fugir. Depois dessa fuga, Saulo viveu muitas histórias. Muitas outras fugas, muitas prisões. Ele pregou o evangelho por muitos lugares. Acho que vocês vão ter a oportunidade de ouvir sobre isso, mas hoje nós precisamos pensar sobre isso, sobre a conversão dele. Ele mudou totalmente, ele mudou de vida, ele deixou de ser um perseguidor e passou a ser perseguido. Ele deixou de ser uma pessoa que odiava os cristãos e passou a ser um cristão de verdadeiro, um cristão que amava a Cristo e que amava a Deus. O nosso pecado também é muito grande, sabia? Os menores pecados ofendem a Deus de uma forma tão grande
que se nós acharmos que por sermos bonzinhos, porque de vez em quando a gente obedece nosso pai, porque de vez em quando a gente faz o bem, a gente ajuda os outros, nós iremos para o céu, nós estamos salvos, a gente vai estar equivocado demais. Nós não podemos confiar somente em nós. Assim como Paulo foi mudado por ter visto uma forte luz, a luz de Cristo que brilhou sobre ele e que o chamou, nós também. Sem a luz de Cristo nós não somos nada. A gente depende de Jesus Cristo. Somente Ele pôde mudar a nossa vida, somente Ele mudou a minha vida e somente Ele mudou a vida de todos vocês que já o conhecem. Será que você também não pode ser uma pessoa que vai levar a luz de Jesus Cristo para outras crianças, para outros amigos, para seus pais, talvez? A luz de Cristo, ela pode mudar a nossa vida. Jesus morreu e Ele ressuscitou. Saulo também não acreditava nisso. Saulo, assim como muitas pessoas no mundo, não acreditam que alguém pode ressuscitar e que pode salvar-nos dos nossos pecados. Mas ele pôde. E Saulo sentiu isso na sua pele. Que a gente possa levar essa mensagem para outras pessoas, que a gente possa aprender essa história e colocá-la no nosso coração. E praticar a pregação do Evangelho sem medo. Ananias teve medo a princípio, mas ele foi e ajudou a Saulo. Saulo, depois daquilo, ele mudou a sua vida e passou a pregar o Evangelho para todo mundo. Que nossa vida possa ser assim também. Vamos orar? Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos por mais uma lição, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que ela faça morada no nosso coração e que ela saia também por nossa boca, Pai Santo, que nós preguemos o teu Evangelho. Que a luz de Cristo, Pai Santo, possa realmente fazer mudanças na nossa vida, que nós possamos deixar de pecar tanto, Senhor Deus, que nós possamos te buscar mais e que nós possamos ser missionários, Pai Santo, que nós possamos levar a tua palavra para todos aqueles que não a conhecem ainda. Pai Santo, se por acaso alguma das crianças ainda não tiveram a sua vida mudada pela luz de Jesus Cristo, Pai Santo, faça com que essa luz brilhe sobre eles e que a vida deles, Pai Santo, seja reflexo disso. Em nome de Jesus, nos ajuda e nos capacita. Amém.